Tá tudo bem, Isabela? Você já tinha dado start? Não sei, já. Aqui tá REC, eu acho que ali também. Tá bom? Beleza. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre. Hoje, mais um episódio da parceria entre o Podequestre e a Hípica Paulista aqui no CSW Longini São Paulo Horse Show, é um nome muito longo. Eu tô aqui com o Gui Foroni, que é um craque. E eu, gente, sou muito fã. Será que eu sou muito fã de todo mundo que eu entrevisto? Eu tenho muita sorte, a real é essa, eu tenho muita sorte. Gui, bem-vindo. E conta um pouco de quem você é e o que você faz. Bom, primeiramente... Tá. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre. Hoje mais um episódio em parceria com a Sociedade Hípica Paulista. Estamos aqui no CSW Longini São Paulo Horse Show. Tô aqui com ele, que é um craque, Gui Foroni. Bem-vindo, Gui. Conta pra gente quem você é e o que você faz. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sigo vocês, acompanho vocês, adoro essa... Meu Deus, o Gui Foroni segue o Podequestre. Zerei a vida. Eu amo esse compartilhamento, né, de pensamentos, ideias, de quem vocês costumam entrevistar pessoas que têm um diferencial em alguma parte da vida e ver esse sucesso, né, ver as pessoas compartilhando isso é um sucesso, só agrega, todo mundo cresce com isso. Então pode ter certeza que você tem um propósito muito grande. Ai, com certeza. E você chegou aqui no Indoor, no melhor concurso do Brasil. Ai, não fala isso, eu vou chorar. Não é à toa, né, gente? Não vai chorar, eu vou chorar. E assim, eu acho isso muito legal, porque eu lembro que eu monto no interior, se você conhece, você já deve saber, e a gente não tem tanto acesso a vários profissionais. Eu não sei, tipo, quando que eu ia ter a oportunidade de estar aqui sentada com um cara do seu gabarito, falando sobre cavalos novos, que é o nosso tema hoje, entendeu? Tipo, não tem como, não tinha onde eu procurar isso. Eu falei, putz, vamos fazer. Fez tudo certo, seguiu seus sonhos e estamos aqui. Estou aqui. Às vezes o nosso sonho no hipismo não é montar a cavalo e ser o mais bem sucedido, mas é promover esse conhecimento para as pessoas, que eu acho que falta. Então eu acho que hoje a gente vai falar de um bom tema, que tem assunto aí pra gente falar. Gui, antes eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de o que você faz, qual é a sua especialidade, assim, e o que você gosta de fazer da vida. Bom, sou o Gui Foroni, tenho uma família bem tradicional do hipismo, meus tios, meus avós, meu pai sempre criaram cavalos, então eles têm um papel bem grande aí na base, fundamental na base do hipismo brasileiro. Então eu sou uma criança privilegiada que nasci nesse meio, tive todo o apoio, todo o suporte para chegar até aqui e eu uso toda essa como que eu posso dizer, essa sorte para conseguir ser cada vez melhor e agregar como um todo no nosso esporte. Então hoje eu trabalho muito com criação, com formação de cavalos novos, também estou debutando bastante no alto rendimento, então eu sou um cavaleiro que transito nessas várias áreas aí do nosso esporte. Legal. Então eu estou bem feliz aí com essa carreira que eu venho seguindo e o mais feliz ainda com esse propósito também de elevar o hipismo brasileiro no modo geral. Eu acho que quando a gente fala de cavalos novos, a gente também tem que falar da criação, né, como um todo, porque a gente precisa de profissionais capacitados para formar esses cavalos novos para chegarem aonde eles precisam chegar. O que você acha sobre esse tema? Você acha que como que o Brasil está caminhando nesse aspecto? Então, é uma área que precisa de muito estudo, muito crescimento. Eu vou comparar, para ficar bem didático, com a criação de crianças, né? O quanto ela vem evoluindo hoje em dia, o quanto os pais estão se envolvendo e estudando na formação mental, na formação cognitiva das crianças. Então, o cavalo é a mesma coisa. Então, você tem que realmente ser sensível, entender a fase de cada um, que isso é só a experiência que te dá, pelo menos no momento, porque até os estudos ainda são rasos, na minha opinião. Então você precisa se estudar, se desenvolver, entender o que o cavalo está disposto e o que ele está pronto para fazer naquele certo momento, naquela certa idade, e você ir desenvolvendo, e o mais importante é acreditar. Igual a criança, ao meu ver, você sempre tem que trazer uma positividade, fazer ela desenvolver uma autoestima, uma autoconfiança e ela aprender que ela é capaz
de fazer qualquer coisa. Então, o nosso papel de quem faz cavalo novo é trazer essa confiança, trazer essa disciplina para ele ter bons hábitos e ele conseguir chegar no alto rendimento com uma cabeça o melhor possível. Legal. Então, falando um pouco do cavalo quando ele sai da doma, qual é o básico, o que ele precisa estar fazendo, o mínimo assim que você considera o essencial para a gente falar, não, agora vamos começar a carreira desse cavalo no salto? Então, logo depois da doma, hoje a doma, até quero falar sobre isso, é uma área que está sendo bem desenvolvida, melhorada, bons profissionais. Então, após essa doma bem feita, quando esse animal vai para o cavaleiro tem que ter paciência. Eu acho que ele tem que entender que é um bebê, ele tem que aprender a andar, a falar, a se equilibrar, a errar, a acertar e entendendo o que ele pode ou não fazer. Então, esse processo, às vezes, a falta de paciência traz erros de conduta, na minha opinião. Então, eu tenho que enxergar uma grande paciência, passo a passo, sentir que o cavalo está melhorando a cada dia, mas entender que os erros são normais, que fazer falta é normal, que vir na prova, muitas vezes, eu fazer uma falta ou ele dar uma assustada, é normal, eu tenho que ser agregador para ele, incentivar a ter coragem e entender que ele mesmo vai gostar de fazer falta. Ninguém gosta de bater o dedinho, às vezes, na quina de uma cadeira ou qualquer coisa. Eu era super estrambelhado, criança. Então, até hoje, eu bato a cabeça, vou sair da porta do carro. Achei que você era só um ícone fashion. Então, são perfis de pessoas e perfis de cavalos. Então, tem cavalos super atentos, que desde novo dá show, que eu já tive alguns desses, e tem cavalos que eu fiz falta a vida inteira. Hoje mesmo eu saltei nos 7 anos uma filha da Chelsea, que ela tem um perfil diferente. Muitas vezes na formação falavam, ela não é tão boa quanto a mãe, né? E eu falei, eu acho que é, e eu acho que é melhor. Só que ela fazia falta no começo da carreira, porque ela é maior, ela tem um lance maior, ela é uma égua mais difícil de trabalhar. Mas agora o trabalho tá chegando e hoje ela já deu um show na prova de 7 anos. Como é que é isso? Porque vocês, como profissionais de cavalos novos, vocês têm muita sensibilidade, como você falou, para sentir, né, qual é o potencial do cavalo. Quando você olha para um cavalo, às vezes você imediatamente já sabe, ou às vezes você precisa, sei lá, passar um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de trabalho. Acho que tem as duas coisas. Acho que com a minha experiência, por ter montado mais de 5 a 10 mil cavalos na minha vida... 5 a 10 mil cavalos. Você cria, óbvio, um portfólio de experiência notável e importante para você conseguir bater o olho e já saber. Isso é até bom para você, até na seleção do Next. Eu uso toda essa experiência para saber qual tipo de cavalo a gente vai querer colocar na nossa marca. Então, você bate o olho e você consegue identificar muitas coisas, mas ao decorrer do trabalho, sempre você se surpreende ou até se frustra algumas vezes. Então, você tem que ir conhecendo, entendendo, porque às vezes tem cavalo que ele aceita o trabalho e cresce rápido, tem cavalo que bate ali contra você um pouquinho e vai mais lento, mas depois que amadurece vai embora. Entendi. E aí vem aquilo do início, sempre é importante acreditar. Se você acha que ele tem potencial, acredita, mesmo com a oscilação da Bolsa de Valores, segue em frente que vai dar certo. Se você acreditar, vai dar certo. Com base nisso que você falou, eu tenho duas curiosidades. A primeira tem algum papel de cavalo que você fala, a gente já tem dados muito comprovados sobre diversos garanhões, linhas maternas e tudo mais, mas você tem algum que você fala, você fala, putz, esse aí eu queria no leilão, ou esse aí eu queria saltar? A gente sempre procura, acho que quando bate no coração, né? Tem garanhões que conquistam a gente, que você vai assistir uma prova, a gente faz esse intercâmbio internacionalmente muitas vezes por ano, então quando você chega lá, vê o Hermitage Calone, o United Touch saltando, bate no coração. Então, a gente trabalha para isso. Então, o NG já trouxe produtos desses garanhões, porque, se bateu no meu coração, deve ter batido em várias pessoas, porque é de arrepiar. Então, obviamente que essa genética ela é muito importante para ter essa conexão, né? Às vezes você se conecta pelo papel também. É uma das formas de se conectar com o cavalo.
Mas Então, a acontece gente de usa ser um isso. cavalo que ninguém nunca viu. Aí voltando à pergunta, que eu acho que eu desvirtei um Ai, pouquinho, desculpa. não tem problema. Eu não julgo um cavalo pelo papel. Eu olho ele primeiro, analiso ele por completo, e o papel, vamos dizer que eu olho uns 10 a 15 quesitos. E o papel é um deles. Então, óbvio que ele é importante, ele faz parte, mas tem todo o resto que é até mais importante, porque é a realidade, né? Se é ou não é. Não adianta eu ter um super papel e o cavalo não ser. Então, o meu papel é descobrir se o cavalo é. Então, ele sendo, eu tenho certeza que ele vai chegar. Até porque todos esses garanhões que hoje bate forte no nosso coração, alguém acreditou e eles não eram nada. Não são papéis, eles não são filhos de nada fora do comum. São cavalos filhos de cavalos até que não performaram. Sim. Tem alguns casos aí, né? Muitos casos. Então, é isso. E você falou do cavalo, quando ele amadurece e sente trabalho e tudo mais. E os cavalos tardios? É melhor? É pior? É mais difícil? É mais fácil? Como que é esse? Então, eu sou muito aberto. Eu acho que não tem uma regra exata para eu te dar uma aula aqui sobre isso. Mas o cavalo tardio, o que ele é? Ele é um cavalo que ele tem um corpo mais complexo, que a parte de adestramento, a parte de formação de equilíbrio vai entrar mais tarde. Entendi. Porque é um processo. Então vai ter que ter um cavaleiro especializado para conseguir juntar esse cavalo e fazer compactando ele, para ele conseguir entrar no equilíbrio do salto, que é um pouco mais uphill. E aí, conforme esse processo, esse cavalo vai evoluindo e aí vem essa história. Um cavalo novo que ninguém dava nada, porque ele era meio destrambelhado, às vezes chega. Então aí vem, às vezes, esse processo que tem gente que não acredita que vende barato. Entendi. E aí alguém compra porque acredita e vende caro. Então, eu posso dar o meu exemplo até. Quando eu comprei a minha égua, chegou uma égua na Ípica, 8 anos, ela não tinha nem iniciado a fazer nada. Eu comprei ela a preço de banana. Mas, lógico, não é uma égua para alta performance, né? Ou ninguém achava que era. Se você for lá olhar ela, capaz de você achar que seja. Quer dizer, eu acho que ela é olímpica, eu acho que esse é meu papel como mãe, porque eu sou mãe de pet. É esse o negócio. E eu acho isso interessante, porque pelo que você me falou, não tem como você, mensurar se é mais valioso ou menos valioso pela idade. Porque você falou que o cavalo ele tá mais maduro, com mais idade. Isso também interfere na formação, né? Dos ossos. Tem várias pessoas que falam aí das provas de 4 anos, que não é talvez ideal. É polêmico eu te perguntar isso? Não, de jeito nenhum. Eu acho que vai de acordo com o que você quer fazer com o seu cavalo. No 4 anos, a doma, o cavalo, ele tá, a nossa raça ela é um pouco tardia. Então, ela realmente tá madura com 5. Tem até algumas linhagens que com 6 anos. Que é a hora que ele terminou de formar. Mas se você fizer um início pausado, sem níveis altos de uso, etc., eu não vejo problema de, às vezes, já ir fazendo um trabalho com o seu cavalo. Não tem problema. Eu acho que é aberto isso, mas use com moderação, faça com moderação. Eu acho que esse é o caminho, não tem aquela regra, não faça ou faça. Tem vários tipos de caminho que dão certo. Então isso me leva à próxima pergunta. Existe uma receita de bolo? Qual é o processo que você usa? Lógico, é o bom senso em primeiro lugar. Exatamente. Acho que a dica primordial é o bom senso de saber a hora de avançar, a hora de frear, a hora de cancelar, a hora de superar. Então, você tem que desenvolver esse feeling e aí, óbvio que você tem que tá ao redor de bons profissionais para você conseguir ter as dicas. Nesse momento eu tô sentindo isso. Fulano, com quem você trabalha, o que você faria? E vai trocando ideias. Eu acho que tem que ser super aberto. Entre profissionais rola essa troca? Rola. Eu acho que tem um tabuzinho de assim, cada um talvez tem seu quadrado. Rivalidade, mas eu sou um cavaleiro muito aberto. Então quem chega, eu troco ideia. Numa boa também, pergunto, eu sou super aberto. Deixa eu ver aqui o que temos. Cavalos com potencial. Mais fácil, mais difícil? Temos algum balizador
Ixi, eu acho que estão buscando essa resposta certa e eu sou super aberto, né? A gente busca alguém pra falar, eu acho que a receita é essa, e a gente vem debater aqui no próximo momento. Por quê? Porque esse cavalo com potencial, às vezes ele é muito genioso, e realmente a gente tem casos de cavalos profissionais que eles são estrelas, cavalos olímpicos, medalhistas, que só foram porque tiveram match com cavaleiros excepcionais, que faz todo sentido no nosso esporte, acontece. E níveis mais baixos também. Muitas vezes você vê um cavalo com um amador diferente, troca de mão, não faz nada ou vice-versa. Então o nosso meio ele precisa desse match, desse encontro de almas. Isso que é muito interessante, muito legal. Então tem cavalos que chegam no nível olímpico, que carregam amadores no nível olímpico, que eles são fofos, bonzinhos, também não tem uma regra exata. E esses cavalos custam bilhões e bilhões. Habilidade nível 1000. Nível 1000. E aí tem cavalos que eu citei anteriormente que precisam do match perfeito, que são cavalos mais voluntariosos, específicos, que precisam ali daquela física ali que só cavaleiros excepcionais conseguem fazer. E você, quando você vai escolher um cavalo para você montar, quais as características que você gosta e como é dar assessoria para outras pessoas que você às vezes nunca viu montando e fala, putz, esse cavalo talvez seria legal para você? Por isso que eu gosto sempre de perguntar qual que é o perfil, gosto de ver vídeos da pessoa montando, qual é o objetivo dela, que altura ela quer chegar, se ela quer um cavalo para vender ou para ficar para ela, para você equalizar todas essas informações e conseguir fazer essa assessoria com um profissionalismo digno. E para mim, eu gosto muito de ver que o cavalo ele tem algo dentro dele, uma coisa de vontade própria, assim, uma personalidade. Eu olho muito o olhar, eu gosto de ver o que o cavalo tem diferente. Eu sou meio espírito, eu não sei, eu sou diferente. Eu gosto de acreditar e ele me dizer que é bom. E eu acredito e sigo e sempre deu certo comigo. Então, e na parte técnica, óbvio que você analisa a técnica, a força, a aptidão, o respeito, o equilíbrio, que é o que eu faço na seleção do leilão do NG. Legal, que já tá fazendo super sucesso aí. Eu gostei de um cavalo, específico, o Candide Nantuel. Eu tenho uma amiga que tem uma potra dele que ela é fantástica, ainda acho que tem 2 anos e meio. Aí eu só mandei pra ela, falei, o que você acha de nós termos um primo pra ela? Mas tem cavalos incríveis. Antes de eu perguntar como é que vocês vão atrás desses cavalos e fazem essa curadoria, eu queria abordar um tema um pouco mais técnico e que eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, a questão das embocaduras. Como é que funciona, qual colocar e quando trocar? Porque eu acho que pro cavalo novo isso é uma evolução constante, né? Isso é engraçado, porque o cavalo novo, ele tem uma linha que precisa usar bridão por mais tempo, que é uma linha muito interessante, mas muitas vezes com essa genética de hoje complexa de cavalos voluntariosos, cavalos que são craques, né? Eles têm uma personalidade grande. Às vezes, se você está vivendo um momento difícil de equilíbrio, por exemplo, às vezes uma embocadura ela te ajuda muito. Às vezes você está fazendo força, está tendo que se desgastar na relação ali com o seu cavalo, uma embocadura ela vem como uma luva para curar um momento. E às vezes você volta para o bridão. Então é uma alquimia, é um jogo de ingredientes que você tem que ter o feeling de falar, putz, agora é o momento desse. E às vezes você fala, achei! Aí dá 2 semanas, tá ruim. Tem que mudar de novo. E às vezes você acha uma coisa que vai pro resto da vida. Então eu tenho cavalos que eu nunca mudei a embocadura e cavalos que eu mudo toda semana. Então, também outro assunto que não tem uma regra específica. E como é que você percebe que esse cavalo, gostei, não gostei? Qual é o feeling de eles mostrarem que eles gostam? Porque eu já ouvi isso de muitas maneiras diferentes, né? Que o cavalo gosta? Que o cavalo gosta. Porque... Bom, tem a questão do conforto, que eu acho que isso em qualquer tipo de embocadura você tem que priorizar. Então, sempre que o cavalo está mascando ou que ele está espumando a boca, ele está confortável, tá tudo bem. Independente E aí, muitas vezes, um bridão grosso, você tem que lutar mais do que um pele, uma embocadura diferente, que você fica com a mão leve. Sim. Então, também depende da situação, não tem regra. Sim. Mas eu ia falar alguma coisa. Qual foi a pergunta?
Qual foi a pergunta mesmo? Como a gente sabe que o cavalo tá gostando? Como ele tá gostando. E eu vou fazer um link que é interessante. O seu corpo é diferente do meu. Então, você vai montar o meu cavalo, provavelmente você vai ter uma sensação diferente. Então, você precisa achar o seu equilíbrio. Então, eu também, com meus alunos, volta e meia, eu tento ver o que funciona para ele. E muitas vezes eu monto depois, é até difícil de entender por que tá dando certo. Porque comigo não dá. E às vezes comigo tá dando certo e para a pessoa não dá. Então, você tem que ser muito aberto e inteligente para conseguir ler a situação e muitas vezes falar, putz, tava errado, vamos tentar outra. E não ser incisivo numa situação que às vezes o melhor do mundo pode estar errado. Não, porque uns tempos atrás eu vi que tava na moda Nepomuk, tava todo mundo usando o Nepomuk. Pra que, tipo assim, será que todo mundo que tá usando aquilo sabe qual é a função? Tipo, eu sinceramente não sei, mas eu também sou amadora, né? Então não é minha obrigação saber. Quem sabe a gente faz um episódio um pouco mais elaborado com alguém que seja o expert em embocadura. Mas é engraçado, porque eu na minha égua, a vida inteira eu usei um bridão grosso normal. E pra mim era uma vitória, porque lá no começo eu usava um neco, falava, mas eu queria tanto que ela fosse bem no bridão. Aí a minha prima novinha começou a montar. Aí me falaram, tivemos que montar ela pro neco. Aí eu fiquei meio desapontada. Eu falei, putz, mas ela ia tão bem no bridão. E é exatamente o que você falou. Mas isso cada um. Primeiro que você tinha uma cultura de que o bridão é bom. O bridão é ótimo. Então você buscou isso, porque você queria o melhor pra sua égua. Então foi um trabalho interno que você queria buscar. E esse trabalho te fez trabalhar e fazer com que o bridão ficasse bom. Sim. Porque você queria isso, no mas fundo. A diferença também tem eu tenho 29 anos, a minha prima tem 13. Qual é a condição da gente montar igual? Quer dizer, tem muito craque de 13 anos que monta muito melhor que eu. Mas ela, numa situação de iniciante, com certeza não é a mesma montada. Exatamente. Da curadoria dos cavalos, como é que vocês escolhem os cavalos pro leilão? Então, vocês viajam, né? Viajam bastante. Viaja atrás do Brasil inteiro? Sim, Brasil todo. Sério? Então, que sonho! Você quer me contratar de estagiária? Fechado, contratado. Combinado. Então, o leilão, ele tomou uma proporção muito bacana, onde hoje todos os criadores cadastrados com a gente, que já tiveram um animal na nossa exposição, no nosso leilão, eles já fazem um trabalho, eles já estão criando, pensando no que o público quer, no que o público deseja. Todo mundo está se profissionalizando, melhorando a criação. Criadores que iriam parar de criar, continuaram pela motivação do leilão, do esporte, de como cresceu, como agregou. E muitos criadores já começaram a entender o nosso propósito, o que a gente quer coisa muito boa, quer elevar o esporte no geral. E na fase quando a gente lança, estamos começando a selecionar os cavalos do leilão. Todo mundo já manda vídeo, já vai mandando para os veterinários os raios-x, então a coisa já está funcionando muito mais rápido. Antes a gente tinha que bater de porta em porta, ver todos. Então hoje, online, a gente já consegue dar uma boa selecionada e aí a gente visita mais ou menos 80 cavalos pré-selecionados. E aí desses 80, enxuga para esses 22 que nessa edição tivemos. E eu acho que vocês fazem um leilão de uma maneira super profissional. Eu acho o formato do Next Generation uma coisa super inovadora. Eu acho muito bacana. E eu ia até perguntar para você o que você acha da evolução da criação no Brasil, já que a gente tocou nesse ponto. Porque eu via uma coisa muito pequena, muito tímida, e de uns tempos pra cá, não sei se eu comecei a me aprofundar mais na área ou se realmente as coisas começaram a crescer. O que você acha disso? Bom, nesse intercâmbio que eu venho fazendo nos últimos 5 anos, eu descobri na prática que o que o Brasil tem de diferente é a quantidade. Mas a qualidade dentro da quantidade, a proporção, a porcentagem de resultado de cavalos que chegam no Grande Prêmio, cavalos que chegam no 1,60 m, é igual ou melhor já do que toda a criação mundial. Eu faço esse estudo, faço essa contagem e o Brasil está espetacular. A diferença dele é a quantidade. E aí gera outros estudos, outras comparações. Mas
só 2 olímpicas, mas 2 de quantos que a gente cria comparado 2 com... de 600 cavalos. Exatamente, e quantos de cavalos que criam nos outros países para chegarem 3 ou 4. Sim. Então, agora, depois que a Primavera e a Miss Blue deram esse show, ficou muito provado que a gente está, assim, que todo mundo já está olhando para cá. E com a abertura da fronteira melhora Exatamente, tudo. agora abriram as fronteiras, então a exportação vai ficar tranquila, até esse intercâmbio, quem estiver saltando grande prêmio aqui vai poder ter oportunidade de levar um cavaleiro daqui também para saltar lá, melhorar. Então acho que agora o Brasil vai bombar. Tenho certeza disso, que esse caminho Eu acho que a gente está num vai momento explodir. legal. O Brasil tá assim, ó, ele vai decolar. Exponencial. Tá espetacular. Então a gente tem que surfar essa onda, tem que ser uma rede de todo mundo se abraçando e falando, vamos embora, vamos investir, vamos ajudar. Vamos vibrar, né, com essas vitórias. Essas 2 éguas, elas falaram por nós. Então, ela levantou essa bandeira brasileira. Então, todos os criadores ganharam com isso. Então, o mercado brasileiro ganhou com isso. Então, a gente tem que agradecer e vibrar junto e todo mundo trabalhar em prol disso, né? Com tipo, certeza. parabéns, vamos junto. O que você precisa, o que eu preciso. Vamos fazer um intercâmbio de genéticas. O que você acha? Eu adoro esse tipo de coisa, que é um pouco que o leilão traz também. Legal. Essa junção dos criadores, esse intercâmbio. E aí que tá a importância da gente ter bons formadores de cavalos novos, né? Porque se a gente fala todos esses fatores que a gente acabou de falar aqui, a gente percebe que daqui a pouco vai estar faltando profissional para fazer a formação desses cavalos, né? Porque no fim tudo fica muito concentrado aqui nas grandes regiões, né? No São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí como é que... Tem algum projeto de fomento para cavaleiros de cavalos novos, será? Interessante, muito interessante essa pergunta. Eu acho que hoje falta esse profissional. Eu acho que quem se desenvolve... Porque é difícil, eu vou te contar um pouquinho para você entender. Tá. Quem faz cavalo novo, chega um momento que se ele tiver o feeling exato, ele tiver o sentimento bom para construir bons cavalos, vai chegar um momento que esse cavalo vai estar no alto rendimento. Aí o alto rendimento É mais interessante. é interessante e a pessoa sonha com isso e ela desponta e vai embora. Então essa profissão ela é passageira. Mas muitas vezes tem esse perfil de pessoa que tem medo de saltar mais alto ou não tem essa vontade. E aí tem essa fase aqui que precisa ser valorizada para esse profissional gostar de ficar aqui. Então tem que ser bem pago. Então, o profissional transita é difícil porque eu acho que aqui no Brasil ainda não é bem valorizado essa área. Na Europa você acha que é mais? Não, também não. Eu acho que lá também tem essa dificuldade. Pô, a maioria dos profissionais de cavalos novos ali são amadores que fazem seu próprio cavalo e vai embora, e aí alguém compra e aí segue o caminho correto do seu cavalo. Não sabia disso. É até muito mais. Se você vai numa prova ali do interior da Bélgica, é só amador, só desastre, só Georgette, só caos. Aí você vê um cavalo bom porque carregou o amador no Aí Georgette. você tem que analisar ali, conseguir captar aquilo, que é muito difícil. A gente foi agora recentemente numa prova de 100 cavalos novos 5 anos, eu gostei de um. E ele não passou no exame. Então... É muito frustrante muito isso frustrante. também. A gente fez uma análise, foi para longe e foi super frustrante. Aí volta na estatística que você falou lá, Exatamente. Pela quantidade versus qualidade da nossa criação. Exatamente. Que a gente não precisa ir pra lá buscar. Não, muitas vezes não. Muitas vezes não, até pela importação é bem caro, o imposto, tudo. Então acho muito interessante você trazer sangues novos para investir na sua criação, melhorar, sempre está buscando isso, mas uma coisa pontual, não uma falta de, jamais. E você, eu escutei de algumas pessoas aqui no pod que eles falam que aqui no Brasil os cavalos alcançam esses preços exponenciais que a gente vê, ainda bem porque movimentam o mercado, mas é porque falta cavalo. Você acha que é isso? Falta. Falta? É real? Realmente, Falta mas cavalo. isso não é no Brasil, é no mundo. E aqui menos ainda, no mundo pagam mais ainda. Porque esse cavalo de qualidade, esse cavalo que funciona, ele é raro. Ele é muito difícil, ainda mais com o match correto. E o nosso esporte, ele é de pessoas com poder aquisitivo muito alto. Com certeza. Então, quando a pessoa acha, e aí é um leilão natural, a pessoa paga. E aí você que tem um recurso menor ali, você vai ficar sem. Então você tem que achar uma maneira de... Por isso que vai descendo a base, por isso que o leilão é uma oportunidade de ter uma primavera, Entendi. uma Miss Blue. Porque é a chance de você ter acesso a essa qualidade. Porque quem tem
muitas vezes não vende, porque quem tem é tão precioso que, porra, eu quero sonhar, eu quero viver esse sonho. Se eu tenho um cavalo bom, eu quero chegar no Grande Prêmio. E aí, qual é o preço disso? É quase uma compra de sonhos. Então você falou até dos amadores com cavalos que saltam em alto rendimento. Até na Olimpíada a gente tinha algumas pessoas que eram amadores, né? O pessoal lá do Oriente Médio, aquelas pessoas aí, você fica vendo lá, putz, é possível, né? Mas algumas também tem essa coisa da história, né? China, Japão, Oriente Médio, mas são nações que eles vêm crescendo muito, investindo muito. Não, com certeza. E se profissionalizando muito. Então são amadores, mas eles vêm trabalhando muito. Investiram também, né? Então eu consigo enxergar isso também. O Japão, eu lembro algumas Olimpíadas passadas, gente, era uma tragédia. Super bons resultados. Mas também quem que tá de técnico da equipe do Japão, não é o Roberts? Então, craque demais. Não, exatamente. Estão investindo certo. Estão indo em busca de bons cavalos, bons profissionais. Isso sempre faz a diferença. E tem... Eu sei de um cavalo único, não sei, você pode me ensinar mais sobre, que era um cavalo de amador que saltava a altíssimo nível, que às vezes ainda é usado na criação hoje, que é o Non Plus. Dizem que dá cavalos com excelente montabilidade, mas também não é o tipo de cavalo que a gente vê por aí no leilão. Sim. É isso. O Non Plus ele teve pouca amostragem. Então, no Brasil, às vezes, um garanhão, ele precisa ter muita amostragem para você conseguir não sabia, definir. Nunca tinha parado para pensar. Exatamente, criar uma regra, um padrão para definir o que o garanhão passa ou não. Eu, precocemente, consigo ver nos potros e criar uma estatística interna, Sim. mas não a ponto de ser pública. É um feeling meu, e aí você confia ou não nesse feeling e a gente segue. E o Non Plus foi um garanhão que o Zezé trouxe, um cavalo que performou lá fora, e os cavalos mais velhos dele, eu acredito que hoje devem ter 7, 8 anos, e aí já tem uma amostragem e esses cavalos já estão servindo para garotos ou amadores, então deve ser por isso que criou já essa... Legal. Essa regra. Na verdade foi por isso que eu soube, né? O Zezé tá ali em Tatuí, eu moro ali, aí é um garanhão que já ouvi falar algumas vezes. Mas agora eu queria saber do Gui como cavaleiro. Gui, o que você gosta no seu trabalho? Por que você monta profissionalmente? Você sempre soube que você queria fazer isso? Meu pai me colocou em cima do cavalo com 3 anos. E aí disse que quando ele me tirava eu chorava, quando me colocava eu ria. Então deve ser uma coisa já de nascença, acho que eu nasci para isso, vamos dizer. E eu, desde novo, vivo em função disso. Então as minhas paixões são em torno disso. Eu consigo ver o cavalo e saber o que ele está sentindo. Eu tenho esse talento e eu gosto de usar ele para conseguir me conectar. Pelo amor de Deus, Los Angeles 2028, eu quero estar gritando seu nome, né? Nem sei como é que é o processo para ir num negócio desse, mas pelo amor de Deus. Então, o meu caminho olímpico, vamos dizer, eu comecei a pensar nisso agora. Então, olha que engraçado. Eu apoio você. Porque eu sempre fiz cavalos novos, então eu sempre empreendi nessa área. Então, a nossa vida tomou uma proporção que nossos negócios estão indo muito bem. Legal. Em relação a essa parte da minha vida. E a parte profissional, que é uma escolha, que é a parte do alto rendimento, Grande Prêmio, que é uma dedicação extrema, então você precisa tá super atleta. Eu ainda não tô nesse shape de atleta de 5 estrelas. Então, agora que nesse ciclo olímpico, eu vou me priorizar para isso. Eu vou priorizar essa carreira. Então, a gente chegou num ponto que a gente tem cavalos dignos desse projeto, porque também isso faz parte, você acreditar que um cavalo seu pode ser olímpico. Então, hoje a gente tem 3 opções possíveis aí. Legal. E a gente vai começar a trabalhar em função disso, usar as nossas experiências da nossa vida para agregar e em busca desse conhecimento e de ajuda para conseguir chegar lá o mais preparado possível. E aí, nesse momento que você falou, que talvez agora você comece a pensar nisso, como fica a parte do cavalos novos? Você acha que talvez dá para dividir, conciliar, ou você acha que a partir do momento que você fala, não, agora eu vou ser olímpico, é o olímpico até o fim?
Eu acho que hoje você tem que ter parceiros e uma equipe que te suportem para conseguir alcançar esse objetivo, levando tudo junto com você. Óbvio que você vai ter que fazer escolhas, eu não vou poder abraçar o mundo, mas hoje a gente tem uma equipe que consegue fazer isso, consegue entregar até certo ponto, eu consigo montar menos esses cavalos e tudo vem acontecendo bem da mesma forma. Legal. Gui, qual a sua mensagem para as pessoas que estão procurando um cavalo, talvez a ideia de comprar um potro, de se desenvolver no esporte? O que você falaria para essas pessoas? Eu falo para ir visitar o nosso stand, ir lá no NG, porque a gente pode conversar olho a olho, descobrir o que a pessoa está procurando, o que ela deseja, o que o esporte significa para ela. E a gente com certeza vai conseguir encaixar e indicar o animal correto, a história correta aí para ele sentir vontade de investir e seguir esse processo maravilhoso. É isso aí. E contar com a nossa sequência, né? Todas as nossas vendas, a gente mantém o contato, gosta de Eu ia perguntar, seguir. vocês acompanham? Acompanhamos. Esse fim de semana, inclusive, a gente vem recebendo muitos vídeos de cavalos estreando, 4 anos, Legal. 5 anos. A gente está super feliz de já ver aquele resultado montado, né? Dos cavalos que saltam em Sim. liberdade, estão dando show agora Legal. montado. Gui, muito obrigada pelo papo, foi ótimo, eu Obrigado amei você, conversar também com você. amei. Queria agradecer a Hípica Paulista também por ceder esse espaço pra gente aqui, bater esse papo incrível. E então tá, a gente se vê no leilão, quem sabe eu dei um lancinho lá do Fechou, Candido. combinado. Manda mensagem que eu vou Pode deixar. te ajudar. Obrigada, Gui. Obrigado a você. Prazer.